Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação da Terra, né, nossa revisão. Eu vou passar para vocês essa revisão e nós vamos aprender um pouquinho mais, aprender como foi que se formou a Terra, como foi que esse nosso planeta maravilhoso surgiu. Então, durante as aulas, nós aprendemos que a Terra. Só um minuto. Então, Existiu muito tempo. Durante as nossas aulas, nós aprendemos que a Terra ela surgiu de uma poeira e de uma explosão que teve no espaço. Dessa explosão, não existia nada. É como você fechar seus olhos e não ver nada. Então, não existia nada. Então, com essa explosão, formou-se o tempo e o espaço. Depois, formou-se o Sol. Depois, todos aqueles pedacinhos de meteoros que estavam circulando ao redor do Sol, por quê? Porque o Sol tem muita energia, puxa esses meteoros, esses fragmentos de rocha para o seu entorno, começou a juntar esses fragmentos, formando os planetas. E dentre esses planetas nós tínhamos a Terra. Então, no início, a Terra era assim, ela não é tão linda como nós conhecemos hoje, com um litoral incrível, com praias maravilhosas. A Terra era assim, era uma incandescente bola de fogo. Então, nós tínhamos magma, nós tínhamos material fervendo a todo vapor aí. Então, depois de um tempo, outros materiais se juntaram à Terra. Teve-se também um choque de outro país, de outro planeta com a Terra, chamado Theia. Além disso, tinha-se partículas de água também entrando no nosso planeta, fazendo com que essa grande bola de fogo incandescente se resfriasse. E aí eu tive a primeira parte da Terra, que foi a formação das rochas. Então, Quanto mais vapor tinha, mais água tinha. oi? Quanto mais vapor, mais chuva. Quanto mais chuva, mais resfriamento. Isso. Então, eu tinha primeiro a formação de quê? Das rochas. Depois das rochas, quando essas rochas se formaram, eu tive a formação também de um relevo. Ou seja, eu tive partes mais altas na minha terra, assim como eu tive partes mais baixas, depressões. Então, esse vapor, no início, era assim. A terra estava muito quente, chegou água na terra. Então, essa água, quando tocava nessa superfície quente, evaporava. Quando a água era mandada para a atmosfera no estado de vapor, chovia de novo e assim mandava mais água. Isso ficou por milhões de anos acontecendo. Até que um dia a Terra já tinha se resfriado e a água começou a ficar líquida. Começou agora a permanecer ali sobre aquelas rochas, porque as rochas já tinham esfriado. Então, naquelas partes mais profundas do relevo, que eram as depressões, eu tive a formação dos oceanos. Anos. Isso. Então, eu tive a formação dos oceanos. O professor, os oceanos, eles ficam em partes mais baixas do que a Terra. É cheio de imperfeições. Aí o oceano inteiro é uma grande cratera que foi enchida por água. Isso. Então, eu tive a formação da atmosfera. Depois, quando eu tive o resfriamento da Terra e tinha lá as rochas, eu tive a formação da atmosfera, que eram esses vapores também de água que estavam nessa dinâmica. Depois eu tive a formação da hidrosfera, ou seja, a formação dos oceanos. E depois eu tive a formação da biosfera, ou seja, começou a surgir vida na Terra. Eu comecei a ter as primeiras formas de vidas, que eram unicelulares e eram bactérias. Até aí tudo bem? Sim. Ótimo. Depois eu tive o quê? Eu tive o surgimento do homem na Terra. Então, há mais ou menos 3,7 milhões de anos surgiu os primatas, aqueles que eram semelhantes aos homens, que a gente ia passar, a partir desses primatas, nós íamos passar por um processo de evolução até se transformar no Homo sapiens sapiens. Lembrando, nós não éramos macacos, nós éramos
parentes, nós tínhamos algumas semelhanças, mas não exatamente de um macaco não evoluiu o homem, tá bom? Lembrem Mas disso. nós somos descendentes e sim parentes. Isso, nós somos descendentes, família. Tem algum, tipo, é como se fosse um grau de parentesco. Sabe aquele primo distante? Só que nós evoluímos para o Homo sapiens sapiens. Um homem que pensa, um ser humano que pensa. Então, nós tivemos, na página 115 do livro de vocês, a gente consegue ter essa definição do homem, né? O primeiro homem surgido foi o Australopithecus afarensis. Ele deu origem, né? Ele estava aí nessa família dos primeiros primatas, que deu origem ao Homo sapiens sapiens. Até aí tudo bem, gente? Sim, sim. Ótimo. Agora eu quero que vocês vão lá na página 119 do livro de vocês. O professor Jefferson disse que tinha uma teoria, existia um ser que era meio que uma fusão de macaco e primata, e ele teve descendentes. Aí um deles era o humano e o outro era o macaco, né? Aí os dois evoluíram de forma diferente. Isso, mas eram Uma primatas. teoria, não é comprovado, é uma teoria que vocês têm. 119. Eu quero que vocês vão lá para as eras geológicas. Então, essa tabela, da mesma maneira que quando a gente nasce, a gente se torna adulto, depois envelhece, e a gente tem momentos importantes na nossa vida, né? Todo ser humano tem momentos importantes na vida. Alguns nós comemoramos, outros nós paramos para pensar mais, mas existem vários acontecimentos que marcam nossas vidas. Pensando nisso, os geólogos começaram a dividir também a história da Terra, ou seja, eles começaram a marcar períodos que foram muito importantes para a Terra, que aconteceram coisas importantes aqui no nosso planeta. Então, vamos lá. Vocês vão analisar essa tabela de baixo para cima, tá bom? Vamos lá. Na era azoica, eu tinha o início da Terra, não é? Então, o tempo é de 4,5 milhões de anos. Eu tive essa era azoica. E eu não tinha nenhum sinal de vida nesse tempo. Então, aqui é o início. Cara, Oi? qual era a era mesmo? Azoica. Nossa, é Cenozoica, né? Não, tá azoica no livro de vocês. Aí a gente vai passar. A Cenozoica é a última era da Terra. Para mim não tem aqui. No livro de vocês, É a de baixo. é a última. Nós estamos. Olha, Zoica e da Terra. isso. Nós estamos analisando essa tabela de baixo para cima, tá bom? Porque dá formação até o que a gente pode entender como hoje nessa tabela. Então vamos lá. Depois da era Azoica, eu tenho uma era Pré-cambriana. É isso. Então, nessa era pré-cambriana, eu tenho o resfriamento dos oceanos. E surgem também nessa era as primeiras formas de vida na Terra. Gente, pergunta: essas primeiras formas de vida já era o homem? Já éramos nós? Não, eram Eu acho que bactérias. não. Eu acho que era bactérias. Isso, não éramos nós ainda. Então, na era pré-cambriana, nós temos dividida em proterozoica e arqueozoica. Oi, Desculpa interromper. Que página? 119. Tá certo. Então, nessa era pré-cambriana, eu tive a formação dos primeiros oceanos e a formação também de reservas de minérios de ferro. Então, já tinha aí a formação das rochas. Vocês sabem que rochas, se não sabem, vão aprender o próximo conteúdo de vocês, que as rochas elas são feitas de minérios. Então, aqui eu tinha o minério de ferro. Professora, qual é o tempo dessa era? Ela data de 3,9 bilhões de anos. E aí eu tive os primeiros seres vivos nessa era
pré-cambriana, tá bom? Tá certo. Essa Então, época você criou o ferro também. isso, começou-se a formação do minério de ferro. Nós temos minério de ferro em toda a Terra. Inclusive, o núcleo da nossa Terra, ele é formado, núcleo interno, de ferro e níquel. É um núcleo sólido, e aí isso influencia bastante na gravidade que a Terra tem, nas forças de atração que a Terra tem, porque ela é como se fosse um imã dentro da Terra. Vamos lá. Paleozoica é a próxima era. Eu tive o que na era paleozoica? Paleozoica, primeiros répteis anfíbios, insetos, peixes, crustáceos, vertebrados, moluscos e crustáceos. Certo, eu tinha informação da vida aqui na era pré-cambriana, mas era uma vida mais simples. Na era paleozoica, eu já tenho uma vida mais desenvolvida, uma vida mais avançada. Outra coisa importante é que nessa era eu tive o soterramento das florestas. Então, florestas foram soterradas e aí, depois de milhões de anos, eu tive a formação de carvão. Esse carvão ele surgiu dessas árvores que foram soterradas na era paleozoica. Carvão é meio que, como posso dizer, quando as árvores. Quando você cria uma árvore, por exemplo, ela não fica toda preta, né? Uhum. Aquele carvão vegetal. Isso. Então, na era paleozoica, eu tive muita formação de carvão, melhor, não muita formação de carvão. Eu tive, primeiro, o soterramento de muitas florestas que iriam dar origem depois a várias reservas de carvão. Então, durante essa era paleozoica, esse carvão que o Rian está descrevendo para a gente. Eu tive também. Vejam, nessas eras eu tenho alguns períodos. Como, por exemplo, na era. Deixa eu ver aí os períodos. Ó, na era pré-cambriana, eu tive um período chamado de Algonquiano e Arqueano. Já na era paleozoica, olha a divisão, eu tenho mais períodos, não é? Do que na era pré-cambriana. Foi uma era muito produtiva. E isso foi uma era também de evolução. Eu tive muita evolução nessa forma de vida muito simples que eu tinha na era pré-cambriana. Então, eu tenho nessa era paleozoica, eu tenho o período permiano, carbonífero. Por que carbonífero? Eu tive a formação daquelas reservas de carvão, devoniano, siluriano, ordoviciano e cambriano. Então, eu tive formações vegetais, né? Criptogamas e algas marinhas surgiram também nesse período. E esses animais aqui, que foram os que vocês me descreveram. Primeiros répteis e anfíbios, primeiros insetos, primeiros peixes, crustáceos, vertebrados, moluscos e crustáceos. E vertebrados só que não tem nenhuma coluna. Isso. Gente, se eu disser para vocês, se eu colocar na prova assim, em que era surgiu os anfíbios? Aí vai estar lá a opção. Cenozoica, Mesozoica. Eles surgiram na era permiana. Como é? A era permiana. Ô, professora, a senhora tá falando da era? Da era, não dos períodos. Paleozoica. Da paleozoica. Isso. Eu vou falar para vocês sobre eras. Por quê? Eu vou cobrar essa tabela na prova de uma maneira mais simples, mais superficial, porque a gente não estudou a fundo essa tabela. Então, na prova, eu vou cobrar de maneira mais simples, mas a gente ainda vai estudar mais a fundo, tá bom? Vamos lá. Era Mesozoica. Por que eu tenho na era Mesozoica? A era Mesozoica? Isso. Foi a era onde foi dinossauros. A era dos peixes, evoluíram e ficaram maiores e mais fortes. répteis marinhos, luz, anfíbios e... Então. Você tá meio bugadinho aqui, tá me escutando bem? Eu tô. Então, veja, além da tabela do livro de vocês, né, com as escalas geológicas de tempo, tem também uma no slide.
Então, vejam, na era Mesozoica, eu tive uma intensa atividade vulcânica dentro da Terra. Primeiro, vamos analisar esses acontecimentos gerais. Eu tive muita atividade vulcânica dentro da Terra. Ou seja, estava pegando fogo, estava um caos muito grande dentro da Terra. Então, os A vulcões... Terra não tinha se esfriado totalmente. Não, e nem se esfriou ainda, né? Porque dentro da Terra nós temos magma. Esse magma, ele funciona de maneira constante. Ou seja, eu tenho o magma ali a toda hora se movimentando. É como quando a sua mãe for fazer chá, que ela use folhas. Por exemplo, chá de boldo. Peço para você dar uma olhadinha. Mãe, deixa eu dar uma olhada no chá. Vejam que as folhas elas não vão ficar paradas. Então, dentro da Terra é como se tivesse aquela água borbulhando, só que é magma. E a gente tivesse placas tectônicas, que são as folhas. Então, essas placas tectônicas vão se movimentar. Se movimentando. Isso. Vão colidindo, criando um buraco. Então, gente, outra coisa importante é o seguinte. Nessa era mesozoica, eu tive a extinção dos dinossauros. Então, vejam, o homem, ele só veio surgir na era cenozoica. Humanos e dinossauros nunca viveram juntos. Isso Não comprovado. mesmo. Isso, humanos e dinossauros não conviveram juntos. Então, quando os dinossauros foram extintos, foi que o homem surgiu. Em que era? Na era Cenozoica, Cenozoica. tendo como fim na era Mesozoica, aconteceu Isso. o impacto do meteoro. Em qual período da era cenozoica o homem surgiu? Na Quaternário. Quaternário. No quaternário. Isso. Quaternário. Então, no Mesozoico, eu tive o quê? O surgimento de que animais? Peixes, pássaros, répteis marinhos. Marinho Soares. Isso, Caramujos. Répteis. isso, exatamente. As plantas na era Mesozoica eram diferentes, eram plantas pré-históricas. Isso, só que aí nessa era Mesozoica eu tive a formação de grandes florestas de novo. Lembra que na era Paleozoica eu tinha florestas, mas elas foram soterradas, que deram origem às reservas de carvão? Então, na era Mesozoica surgiram de novo as florestas. Muitas. Muitas florestas, Muitas. isso. E nessa era, os dinossauros habitavam o nosso planeta. Era na era Mesozoica. Na era Cenozoica, os dinossauros foram extintos, e aí, na era Cenozoica, especificamente no período quaternário, eu tive o surgimento dos seres humanos. Dos seres humanos. Isso. Meus amores, agora nós vamos dar uma passada rapidinho, porque falta 7 minutos para terminar nossa aula. Nós vamos estudar agora sobre a Lua, tá bom? Mais um pouco. Ô, professora. Oi. Pode falar. Pois. Professora. Oi. Sim? Ô, professora, Oi. e quando o homem habitava no planeta Terra, ainda existia algum resto de dinossauro ou algum vestígio? Sim. Não. Restos, sim, até hoje a gente tem, porque os restos que você... Os Sabe? restos que eu tô Ossos que falando... foram soterrados, preservados. Isso. Como é fósseis? Os fósseis, isso. Lembra que a gente estudou sobre fossilização? E lá nas rochas sedimentares tem... Rochas sedimentares, Isso. Só que eu não vou cobrar isso na prova. Então, por isso que eu não estou passando aqui na revisão. vegetais e brasileiros são preservados. Gente, vamos lá. Qual é a fase da Lua que eu tenho marés altas, marés violentas? Lua cheia. É cheia. Isso, perfeito. A Lua cheia. É a fase que eu tenho as marés lentas. Então, vejam. Bem, a Lua ela é muito importante para o nosso planeta e ela vai influenciar muito nos mares, ou seja, nas marés. Por que isso acontece? Olha, a Terra, o Sol, ele tem força suficiente para puxar a Terra, para que a Terra orbite, ou seja, para que a Terra gire em torno do Sol. Já a Lua, ela não tem força suficiente, uma força de atração, para que a Terra gire em torno da Lua. Então, a Terra tem mais força de atração do que a Lua. Sendo assim, é a Lua que gira em torno da Terra. Ela não pode, por exemplo, influenciar nas rochas de maneira
Desliguem os áudios, por favor. Ela não pode influenciar, por exemplo, nas rochas de maneira muito intensa, mas ela consegue influenciar na água. Por quê? Porque é líquido, então ela consegue puxar com mais facilidade. Então, vejam, na lua cheia, principalmente na lua cheia, eu tenho essas marés chamadas de marés vivas. Por quê? Porque o Sol e a Lua está puxando essa água de maneira mais intensa. Eles estão alinhados. Isso, eles se alinham, eles estão alinhados. Então, principalmente na lua cheia e na lua nova, eu tenho essas marés vivas. Tá? Mas na lua cheia, elas ficam mais violentas. Aqui eu tenho as marés mortas. Por quê? Porque não estão alinhados. Veja que o Sol está puxando para um lado, está exercendo força no sentido horizontal, enquanto a Lua está puxando no sentido A Lua influencia mais Vertical. ela fica mais perto da Terra. Vertical, Ti. vertical. Então, quando eu tenho um alinhamento desses astros, que é o Sol, a Lua e a Terra, eu tenho mais força concentrada e na mesma direção. Isso, então ela puxa mais, ela influencia mais nos mares. Quando chega nessas marés mortas, que é na lua quarto minguante, por exemplo, na lua quarto crescente, eu tenho uma maré mais calma. Por quê? Porque eu tenho forças aqui puxando em sentidos opostos. A força do Sol, a força de atração do Sol puxa para um lado, enquanto a força de atração da Lua puxa para outro. A Lua influencia às vezes mais porque ela fica mais perto da Terra. E ela só tem força para puxar o mar. Isso. Gente, vamos lá. Até aí alguma dúvida? Serão esses os conteúdos que eu vou cobrar na prova. A prova não está difícil, só para já tranquilizar vocês. Estudem bem essa tabela, estudem bem esses conteúdos. Vejam a aula, eu vou disponibilizar esse slide também. Até aí alguma dúvida? Não. Ótimo. Olha, Olá, professora. oi. Uma pergunta, curiosidade. Alguma pessoa que já viu um dinossauro? Já mostrou uma foto? Alguma pessoa já viu um dinossauro? Um dinossauro não. Os ossos fósseis de um dinossauro, sim. Assim, tipo, pegar os ossos e reconstruir o esqueleto dele. Ah, tem museus aí que Já, porque tem os meus isso, tem dinossauros. Hoje, olha, Rian, as rochas sedimentares, elas conseguem conservar bem esses fósseis. Eu conheço muito sobre elas, eu gosto muito delas. As rochas sedimentares é bem interessante, não é? Então, ela consegue... nós vamos estudar os tipos de rochas e vocês vão entender bem como é que funciona cada uma das rochas. O nosso próximo conteúdo é esse. Nós vamos estudar os tipos de rocha, vamos estudar também a teoria da deriva continental. Elas são muito importantes, né? São muito importantes. E a teoria da deriva continental é incrível, é bem interessante. Mas isso a gente vai estudar essa semana que vem, depois da prova, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Bom desempenho na prova, estudem. Bom fim de semana, já que a gente só vai se ver agora terça-feira. E a gente se encontra, tá bom? Tchau! Ah!